Bom, estar de volta. Eu deixei essa aula exclusivamente para isso daqui, porque eu tenho certeza que já vou dar um nó na sua cabeça na hora que eu ler essa observação. Mas eu vou ler ela várias vezes e eu vou ler ela de uma maneira que você vai entender. Vamos embora então. O quociente da soma de dois números pelo MDC entre eles é sempre igual à soma de dois números primos entre si. Então, se multiplicarmos tais números primos entre si pelo MDC dos números, encontraremos os valores desses números. Realmente eu não entendi nada. Então, vamos por parte. Primeira coisa, eu já marquei um exercício aqui, que com esse exercício aqui você vai entender. Então, olha só. Eu digo o seguinte. Existem dois números em que a soma deles vale 160. Então, ou seja, eu tenho dois números A e B, onde a soma de A mais B é igual a 160. Então, dá uma olhada aqui. Se eu tenho, então, dois números A e B, que dá 160. E eu digo mais, o MDC entre A e B, o MDC entre A e B vale 20. Bem, são essas duas coisas aqui. E eu pergunto, quais são os possíveis valores de A e B? E aí é muito fácil quando a gente entende o que está escrito aqui em cima. O quociente. Bom, se eu tenho um quociente, eu tenho um quociente entre duas coisas. Eu tenho uma razão entre duas coisas. Então, quando você começa a ler esse tipo de definição, você sempre vai marcando esse tipo de coisa. A matemática vai começar sempre de fora para dentro, tudo bem? Então, ou seja, ele já disse para mim, o quociente. Então, se eu tenho um quociente, eu tenho uma razão. Eu tenho uma fração, tudo bem? O quociente de quê? Da soma de dois números. Tá vendo? Da soma de dois números. A mais B. Pelo quê? Por quê? Se eu faço uma razão, a razão é de A para B. A razão é de C para D. A razão entre 1 e 2 é de 1 por 2, entendeu? Então, eu tenho um verbo por, ou eu tenho um verbo que vai fazer essa ligação. Então, ou seja, eu tenho um quociente da soma de dois números, A mais B, pelo o MDC entre eles, tá bom? Se eu já vou ganhar um outro verbo. Então, pelo MDC entre eles, pelo MDC de A e B. É sempre igual. Sempre igual. Então, já botei aqui um igual. A soma de dois números primos entre si. Ou seja, isso daqui vai resultar em uma soma de dois números primos entre si, que eu posso chamar de P1 mais P2, ou seja, é igual à soma de dois números primos entre si. E a gente acabou de saber, né? A gente acabou de ver que primos entre si é aqueles números que, quando eu tiro o MDC, isso aqui é igual a 1. Então, ou seja, esse meu A mais B aqui vai dar essa soma aqui para mim. Então, entrando aqui no que eu acabei de dizer, eu tenho um A mais B, que dá 160, e o MDC de A e B vale 20. E 160, né, dividido por 20 é a mesma coisa, 16 dividido por 2 dá 8. Pois bem, só que esse 8 aqui, ele é a soma de dois números primos entre si. E que números seriam esses que dão a soma? A gente faz o teste, né? 1 mais 7 dá 8. Lembrando que eu não posso ter 0 mais 8, né? Porque o 0, ele não entra, né, nessa possibilidade de números primos. Por quê? Porque o 0 não vai dividir nada, tá bom? O 0 pode ser dividido por qualquer coisa. Ou seja, eu posso ter 0 dividido por 8. Aqui dá 0. Eu tenho nada. E quero dividir nada com 8 pessoas, eu vou dar nada para ninguém, né? Nada para os 8, né? Agora, se eu tenho 8 e quero dividir para nada, é agora que eu tenho um problema. Por quê? Porque é só fazer essa conta aqui, ó. 1 vezes 0, 0. Para 8 faltam 8. 2 vezes 0, 0. Para 8 faltam 8. 3 vezes 0, 0. Para 8 faltam 8. Isso aqui não existe. Eu nunca vou achar uma solução para isso daqui. Aqui em cima eu vou achar. Aqui, ó. 0 vezes 8, 0. Para 0, nada. Porque se eu botar 1 vezes 8 aqui, dá 8. Então, não soluciona o meu problema. Então, voltando aqui,
o nosso problema. Então, eu começo com 1 mais 7, 8. Depois eu vou para 2 mais 6. 2 mais 6 dá 8. Só que agora tem um problema. O 6 não é primo entre si com 2. Por quê? Porque o 6 é 2 vezes 3. Ou seja, o MDC entre 6 e 2 dá 2. Não concorda comigo? O MDC entre 6 e 2 não dá 1. Então, essa soma não é possível. Então, eu já descarto a soma do 2. A minha próxima soma é 3 mais 5. E 3 mais 5 está fácil. Por quê? Porque 3 e 5 são primos. E todos os números primos são primos entre si. Isso aqui também dá 8. A minha próxima sequência é 4 mais 4. E 4 mais 4, por incrível que pareça, o MDC deles dá 4. Né? Você não concorda comigo? Ou seja, 4 e 4 não são primos entre si. Tá bom? Então, já matou meu problema, porque daí em diante eu já volto para o 5, com 5 e 3 aqui. Então, se eu lembrar você da aula anterior, que eu falava lá, que quando a gente multiplica, lembra disso aqui que eu acabei de falar? Ó, eu multiplico o MDC, né? O MDC ele fica multiplicado, ou seja, esse resultado ele fica multiplicado, né? Eu botei muita seta aqui. Se eu pegar 2 aqui vezes e eu multiplicar o 2 pelo 20 e o 2 pelo 30, ou seja, eu teria 40 e 60, esse 10 automaticamente também fica multiplicado por 2 e dá 20. O que eu estou querendo dizer aqui? Bom, eu achei 2 possíveis números primos entre si, que é 20, o MDC deles. Ou seja, o meu MDC original, ele vale 20, entre A e B. Ele vale 20. Ou seja, se eu multiplicar esses valores aqui por 20, ou seja, eu estou fazendo agora o contrário. Se eu multipliquei anteriormente aqui por 20 e aqui por 30, se eu tivesse feito o contrário, multiplicasse direto o meu 2 com 10, o que faria o contrário também? O meu 20 e o meu 30 também teriam que ter sido multiplicados por esse número. Sendo assim, voltando aqui na nossa aula, quando eu multiplicar esses valores aqui por 20, automaticamente os meus valores de A e B também ficam multiplicados por esse valor que eu estou fazendo. E aí me permite encontrar os meus valores de A e B. Então, ou seja, eu vou pegar o 1 desse valor aqui, vezes 20 dá 20. E o 7 vezes 20 do MDC dá 140. Então, o MDC entre 140 e 20 vale 20. E é o que o meu exercício disse, né? Que é a ideia que eu estou aplicando. E automaticamente 140 mais 20 dá 160, que é a soma. Então, ou seja, um possível valor para A e B é 20 e 140. Podendo trocar, né? O A pode ser 20 e o B 140, e o contrário também. O A ser 140 e o B ser 20. E é claro que existe a outra possibilidade, que é 3 e 5, e faço do mesmo jeito. 3 vezes 20, 60, e 5 vezes 20, 100. E eu também chego à conclusão, no meu MDC, entre 100 e 60, que também vale 20, e a soma de 100 mais 60 vale 160, que era o que o nosso problema original estava dizendo. Muito interessante essa observação, e pode ser provável, você pode encontrar problemas em que você precise dela. Não é muito comum, mas vale a pena ter esse conhecimento na manga. Então, te vejo na próxima aula.